já foi comprovado que aquilo foi estelionato. Então não tem que discutir. O cara tem que ir para a cadeia. Né? Então, como é que fica isso? Porque são 11 ministros que conhecem a mesma Constituição, têm a mesma preparação. E aí que é perfeito isso. Se 4 desses 11 falaram que devem ser absolvidos por um crime, é porque essas provas que lá estão não são contundentes. Então, então quer dizer que eles estão colocando em xeque os 7? Não. Para um, ele acha importante, por exemplo, o depoimento de tal pessoa. E o outro acha que essa pessoa está mentindo. Ele tem essa liberdade. Mas aí fica muito subjetivo. É subjetivo, o direito é subjetivo. Quando você ouve alguma pessoa te contando uma história, você pode falar, isso é mentira. Em alguns casos até interpretativo. Aí você fala, isso é mentira. Aí você fala, ele dá importância para uma prova mais do que a outra. Ele tem toda a liberdade disso. Se fosse claríssimo, todos votariam favoráveis. A certeza que nós Como temos... aconteceu alguns crimes. Que tem vários crimes que foram unânimes. Não existe corrupção ativa. Todo mundo unânime. O Celso de Mello, no voto dele da corrupção, ele detonou a turma, principalmente a base política. Ele falou que foi um absurdo o que foi feito, uma vergonha de pessoas do poder. Então, quer dizer, ele foi um algoz há alguns meses e agora, teoricamente, como se ele perdeu todo o crédito que ele tinha por seguir o que ele acredita. São coisas distintas, Se fosse claro, não existiria 4 votos a favor. A grande preocupação, e você pergunta, então por que desses 11, agora 5 falaram para não ter o julgamento? Uns falaram que a lei estava revogada tacitamente. Às vezes a pessoa faz as coisas também por convicção. Ele quer acreditar que aquilo é um pão de queijo e ele vai lutar para que aquilo seja um pão de queijo. E vai valorizar certas coisas tentando fazer que aquilo vire um pão de queijo. Então, é possível. Tem muitos querendo fazer virar pizza, não? E uns querendo virar pizza. Pode ser. Olha só, mas aí, olha o sentimento da população, está expresso na manifestação de um dos nossos telespectadores, que eu creio que é o sentimento de todo o Brasil. O senhor Edivaldo, que é telespectador nosso aqui da Grande BH em Betim, ligou para a nossa produção e manifestou a opinião dele, dizendo que há realmente uma indignação, né? Porque você vê criminosos matando, roubando, etc. e tal, mas vê outros criminosos com caneta na mão, fala do senhor Edivaldo aqui, repassada pela nossa produção a nós, cometendo crimes como deixando milhões de pessoas com problemas na saúde, alimentação e etc. e tal. Sim. Porque roubam e desviam, como foi o caso aí do mensalão, que fizeram uma manobra para ganharem milhões de reais. Sim. Quer dizer, é um sentimento, a população fica assim, poxa vida, o Supremo seria o meu recurso, naturalmente falando, seria o recurso que eu tinha, a esperança que eu tinha de fazerem justiça e etc e tal. E aí parece que você vê esse sonho da justiça ou do contrário à impunidade que sempre a gente vê, se esvaindo, né? Indo pelo ralo. Não seria mais ou menos isso? Não, mas é lícito e louvável nós temos no nosso país a possibilidade de fazer isso. É lindo nós podemos ouvir alguém que liga para uma rede de televisão para ao vivo definir a sua opinião. Quer dizer, isso em 1937, há pouquíssimo tempo, nossa Constituição não permitia isso. Isso era proibido. Uma pessoa que era contra o governo era expurgado do seu cargo concursado. Concursado, ele era concursado, ele perdia o cargo porque ele era contra, a opinião dele era contrária ao governo. Então hoje nós vivemos essa liberdade. Então essa possibilidade de cada um definir e questionar o que está acontecendo, isso é lindo e é louvável no nosso país. Mas nós temos instituições que devem seguir regras. E essas regras devem ser regras iguais para todos. Então é o seguinte, eu não acredito que nós devemos perder a esperança no Supremo, de forma alguma. De forma alguma. Para mim, aquilo ali foi uma renovação da esperança, apesar de entender o sentimento da população. Claro. Eu entendo o sentimento da população porque ela não conhece a legislação. A população não conhece esses detalhes da lei. Se nós não concordamos com isso, que mudemos a lei. Entendeu? Que elejamos na próxima eleição pessoas que consigam fazer isso. Mas nós não sabemos nem que o vereador que nós votamos propôs. Nós votamos nele porque ele é da nossa rua. Nós votamos nele porque nós conhecemos ele da mesma igreja. E aí a gente questiona porque o Supremo está seguindo a lei. Que essa pessoa que não prometeu nada para a gente, não fez nada, e a gente continua votando nele. Então, quer dizer, nós temos que entender essa complexidade da situação. Então, se nós não concordamos com essa lei, queremos pessoas que mudem isso. Gente, está claro que o mensalão existiu.
Olha que absurdo isso, está claro. Está claro que o PT era a base do mensalão. E olha como que está a aprovação do governo. Por que a Dilma foi eleita? Se a população, se a mesma população que condena hoje o mensalão sabe que a base era o PT, por que o PT tem esse voto? Nada contra o PT. Eu estou querendo dizer que o povo... Poderia ser qualquer outro partido lá. Poderia ser qualquer partido. O povo continua aprovando aqueles que fizeram o crime. Exatamente. Então, o povo ele vai muito por essa situação. Então, por isso que o Barroso falou, olha, nós não temos que ouvir a massa. Agora, doutor... Só uma pergunta que eu quero fazer em relação a isso. A gente vê que a lei... Tudo bem que eles estão respeitando a lei, o Celso está levando muito em consideração a lei. Sim. Mas o sentimento da população, muitas pessoas estão dizendo, o Celso é comprado, e né, esses tipos de julgamentos que a gente não está aqui afirmando nada. Sim. Mas a população vê isso como uma manobra, isso é fato. Agora, você acha que a lei... Nesse caso, a lei para os políticos, para quem, né, para esses que estão sendo julgados, ela está protegendo esses. Mas e se fosse uma outra pessoa, a população mesmo, o ladrão que vai lá e rouba, que mata? A lei é igual para todos nesse caso? A lei é igual para todos. A lei é igual para todos. E todos têm direito à mesma defesa. Ainda que não pareça, né? Mas a lei é igual para todos. Mas porque a gente imagina o seguinte, quando você vai num mega evento, num show da Beyoncé, é uma estrutura enorme. É a mesma estrutura de uma pessoa que acabou de lançar um CD ali num evento qualquer. Não é. Aí fala, mas esse aqui tem condições de contratar um advogado milionário. Então, é óbvio que quando você vai cortar cabelo numa pessoa que vai pagar R$200, você espera um serviço diferente de outro que cobra R$10. Então, então, existe esse anseio da população e ele é correto pela frustração, muitas vezes, de não conseguir atingir esse nível da situação. Isso existe? É óbvio que existe. Mas a lei é exatamente igual a todos, eles observam os mesmos princípios, não existe divergência nisso. Tá? E todos têm direito à mesma defesa. Então, essa votação de ontem, por exemplo, nos diz que qualquer caso semelhante a esse tem direito aos embargos infringentes. Tá? Por exemplo, eu não acredito que nenhum dos ministros vá mudar o seu voto. Então, todos aqueles, se você quer saber o resultado da eleição, pegue aí na internet, tem lá o voto de todo mundo. Eu aposto com você que todos vão votar exatamente igual. Quer dizer, vai ficar do jeito que está. O único problema são esses dois novos, a questão da condenação. Alguns serão absolvidos. Porque é o seguinte, os 4 que votaram a favor, lá pela absolvição, nenhum deles se aposentou. Os votos continuam, teoricamente, então, quem se aposentou foi da base dos outros 7. Uhum. Tá? Então, do lado de cá que diminuiu pessoas votando. Tá? E tem 2 novos agora. Então, esses que novos são da agora, base do governo, teoricamente, base do governo, 6, que assim, né? o juiz, a própria Dilma que indicou esses 2 novos. Sim. Então, desses 4. Então, tem 2 novos. Se esses 2 novos votarem junto com esses 4, porque não vão mudar, concorda comigo? Certo. Então, nós temos 4 votos de um lado já definidos e 5 votos do outro já definidos. Uhum. Esses são os mesmos que já estavam lá. Os 9. Aí chegam 2 novos para comprar os 11. Para comprar os 11. Então, esses 2 que vão definir. Se esses 2 votarem com os 4, esses réus serão absolvidos por esse crime. Eles não vão reduzir a pena. Por que vai reduzir a pena? Porque eles serão absolvidos. Nesse crime específico. Se esses 2 votarem para cá, continua do mesmo jeito. Se cada um votar para um lado, também continua a condenação, porque vai dar 6-5. Sim. Tá? Então, só se esses 2, quem são os 2? O Zavisky e o Barroso. São os 2 últimos ministros da casa. Se eles votarem entendendo que existe absolvição para esses casos, essas pessoas serão absolvidas. Então, significa o seguinte, José Dirceu está lá com a crime 10 anos e 8 meses. Vai caber de 10 anos e 8 meses, vai cair a pena dele para 8 anos e 5 meses. Uhum. Tem alguns casos que reduz para 7 anos. E quem tem pena inferior a 8 anos responde o crime com regime aberto. Regime semi-aberto, semi-fechado. A gente fica no sentimento meio, às vezes, né, de revolta, de indignação, porque realmente é um fim que a gente não espera, né? Sim. Na minha opinião, humilde opinião diante da sua sabedoria, doutor, é que realmente precisa haver uma reforma urgente no Código Penal, há inclusive contestações, a gente poderia aqui trazer essas contestações, mas o tempo é curto mesmo, de uma própria
professora, a Sim, reitora sim, da sim, PUC de São sim. Paulo, ela diz, olha, eu achei que não foi acertada a decisão do Celso de Mello, porque os embargos infringentes, eles constam no âmbito estadual e não no Supremo. O Supremo seria o âmbito, como eu disse, Sim, e sim, tal, sim. mas a gente entende perfeitamente Sim. a Constituição e o que a gente ora é que realmente a justiça seja feita. A gente quer agradecer a sua participação, Jean, só quer dar uma lida. Eu só queria ler um versículo aqui, Léo, antes da gente encerrar, porque esse versículo ele vai realmente nos trazer uma motivação para orar mais pela nossa justiça. Bem. Um telespectador nosso, Leonardo, de Belo Horizonte, não é isso, produção? Ele ligou para cá e pediu para a gente ler um versículo da Bíblia, que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Não sei se você lembra, talvez, esse de cor. Não. Mas diz o seguinte, nessa versão que eu estou lendo aqui, que eu não sei que versão que é essa, mas é uma versão que tem palavras interessantes acerca do versículo. Então, você que está em casa, leia na sua Bíblia Abacuque 1, versículo 4. Diz assim, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Eu tenho convicção que está se falando aqui da lei humana. Sim, né? sim. É claro que a nossa esperança está na lei de Deus. Sim. Mas a Bíblia fala, né, em Isaías, não me lembro qual capítulo agora, que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante o Senhor. Verdade. Quer dizer, não é o Supremo Tribunal em quem nós devemos nos apegar. É em Deus e, claro, devemos andar de acordo com os parâmetros da lei de Deus para que a gente não incorra aí nesses moldes da lei humana que é falha. Então o homem tem a falha. Né? A lei foi criada pelo homem, que é falho, e tem interesse. E o Léo acabou de falar, quer dizer, tem 2 ministros novos que chegaram para ocupar lugar de 2 que se aposentaram, 2 que votaram pela condenação. Então, existe essa incógnita. Esses 2 novos que vão votar, eles é que vão contrabalancear a votação do julgamento. Né? Por isso, é possível que haja absolvição em 1 ou 2 crimes. Né? Então, é orar para que Deus faça realmente a justiça, para que Deus mova o coração deles. E a gente quer te agradecer mais uma vez. É sempre um grande privilégio, tentar esclarecer essa situação da justiça, que é muito complexa, né? É muito difícil, é muito complexa. Você consegue trazer a luz. E às vezes nos dá uma sensação de impunidade, uma sensação que a gente não consegue resolver o problema. Mas o importante é isso, é não perder o foco. Onde estão os nossos olhos, onde devem ser fitos os nossos olhos, não perder o foco jamais e saber que ainda é possível.